Oi, pessoal, tudo bem? Professora Débora Lívia, mais uma vez aqui com você para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, aula de orientações, né? Hoje nós teremos orientações sobre a produção textual do mês. Vamos planejar o texto que será produzido. Bom, o gênero que está sendo analisado e estudado por nós nesse momento é o verbete de enciclopédia, tá bom? E nós vamos recapitular algumas informações sobre ele e também pensar num esquema de produção, num planejamento para que vocês possam executar as atividades que foram orientadas pelos professores, ok? Vamos lá, gente. Então, verbete, né, com esse som mais fechadinho aí na segunda sílaba, é verbete. O que é o verbete? É um apontamento, é uma nota, é uma pequena folha de papel ou cartão em que se faz um apontamento ou nota, é uma ficha. Na organização de um dicionário, enciclopédia ou glossário, cada uma das palavras com suas definições e exemplos. Então, nós já observamos aqui que o verbete é um texto de caráter expositivo, né? Ele expõe, ele apresenta algumas informações sobre um determinado ser, sobre um determinado animal, por exemplo, tá bom? E aí nós temos a diferença entre o verbete de enciclopédia e o verbete de dicionário. E isso nós veremos a seguir, tá bom? Então, olha só, o verbete, gente, como está dito aqui, eu fiz um pequeno resumo e destaquei alguns pontos sobre os quais eu vou conversar um pouquinho com vocês após a leitura, tá? Verbete é um texto expositivo, informativo com linguagem direta, palavra ou entrada de um dicionário. Cada uma das palavras listadas no dicionário, enciclopédia ou glossário. Conjunto de significações e explicações referentes a palavras encontradas em um dicionário, enciclopédia ou glossário. Então, essas três fontes podem apresentar verbetes, né? O verbete é esse texto que expõe, que apresenta, que demonstra, né? Não, acho que demonstra nem tanto, mas que expõe mesmo, que apresenta características, informações e conceitos acerca de um determinado ser, sentimento, objeto, ok? Até mesmo de uma própria ação no dicionário nós temos, tá bom? Exemplos como esse. Então, são palavras que nos ajudam, né? São textos, melhor dizendo, que nos ajudam a entender o mundo em seu funcionamento, que nos ajudam a perceber os sentidos e até mesmo a historicidade, a história das coisas, tá? A origem das coisas, ok? Agora, qual é a diferença, então, entre o verbete do dicionário e o verbete da enciclopédia? A enciclopédia, especialmente antigamente, ela era muito utilizada, ela era muito consultada. Hoje em dia, nós temos os dicionários, que são um pouco mais práticos. O texto da enciclopédia, ele é diferenciado, ele é diferente por quê? Porque é um texto mais amplo. O verbete do dicionário é mais objetivo, é mais específico, direto. No verbete da enciclopédia, nós temos uma história acerca de um determinado assunto, nós temos as características, nós temos datas, nós temos as origens. Então, é um texto um pouco mais informativo, um pouco mais completo, ok? Então, retomando aqui, ao contrário do verbete de dicionário, o verbete enciclopédico não tem apenas o significado da palavra, mas um texto pequeno, contendo história, informações necessárias sobre ela para pesquisas escolares ou não. A enciclopédia era muito usada mesmo para pesquisas escolares, né? Bastante. Os meus pais têm ainda enciclopédias bem antigas, né, coleções, então eles usavam bastante nos trabalhos escolares, copiando e tudo, tá bom? Então a diferença do dicionário, do verbete de dicionário para o verbete de enciclopédia, mais uma vez, é exatamente essa. O verbete do dicionário apresenta apenas o conceito, ele é mais direto, ele é mais objetivo. O verbete da enciclopédia
não apresenta um texto de 30 páginas, né? Um texto pequeno também, não muito extenso, mas um pouco mais informativo, com um pouco mais de informações que o verbete do dicionário, tá? Esquema do verbete de enciclopédia, planejando a escrita. Então, fiquem atentos, por quê? Porque nossa proposta não é que vocês produzam um verbete de dicionário. A nossa ideia é que vocês produzam um verbete enciclopédico ou de enciclopédia. Então, qual seria o esquema? Vamos analisar? A tela vai ficar um pouco maior para vocês, por 30 segundos, e eu peço a vocês que leiam as informações que aparecem aqui nesse esquema. Vamos lá. Muito bem, então ainda com a imagem mais ampla, observem. No canto inferior esquerdo, bem na parte de cima, nós precisamos colocar o quê? A imagem, tá? Se você fizer no computador, você vai pesquisar uma imagem no Google, ou copiar e colar, ou você pode salvar no seu dispositivo e inserir, tá certo? Ou então, se você fizer no seu caderno, você pode recortar de um jornal, de uma revista velha, né, antiga, uma imagem relacionada ao tema que você, ao objeto ou ao ser sobre o qual você vai falar e colocar no canto, ok? Depois nós temos o título, que nada mais é do que o nome daquilo sobre o qual você vai escrever, você vai pesquisar e falar. Ok? No primeiro parágrafo, nós temos o exemplo aqui é com o animal. Então, nós temos o nome desse animal, né, o nome científico, porque o nome, né, você já colocou lá no título, o nome científico, o local onde ele pode ser encontrado e o seu habitat natural, tá bom? Então, são essas as informações que aparecerão primeiro. Depois, no segundo parágrafo, você vai falar sobre as características físicas do animal que você escolheu, por exemplo, né? Então apresenta ali as características dele. Quantos centímetros de altura ele pode alcançar, né? E vai especificando quais são as variedades de cores dele, os tamanhos, né? Enfim. E por último, no último parágrafo, você vai falar sobre a alimentação, né? Do que ele se alimenta, como ele vive e também alguma curiosidade. Então, é um trabalho, é uma produção que requer não apenas inspiração, né, como todas as outras, não apenas inspiração, mas também pesquisas prévias. Então, o primeiro passo para a produção, para a escrita do verbete enciclopédico é, de fato, uma consulta detalhada, uma consulta minuciosa, né, a um site, a uma revista científica, a algum arquivo confiável, tá? Precisa ser confiável, que apresente essas informações sobre um determinado ser, sobre um determinado objeto, tá? Como vocês podem observar, e claro, sem esquecer aqui no final, de apresentar as fontes, ou a fonte, de onde você tirou essa informação, onde você a encontrou. Você precisa dizer, você precisa apontar, tá certo? Você não foi a origem daquilo que foi dito. Se você não foi a origem, você precisa dizer quem foi, tá bom? Para que a gente não acabe plagiando, ou seja, copiando apenas aquilo que não é nosso.
Então é por isso que, por exemplo, quando a gente coloca uma imagem no slide, a gente precisa lá embaixo, mesmo que pequenininho, aparece assim, ó, fonte, né? E tem o site de onde nós retiramos a informação, ok? Então, observem também o seguinte, não é um texto extenso, né? Não é um texto extenso, é um texto pequenininho, você vai apresentar ali informações as mais importantes, as mais relevantes, de acordo com a sua pesquisa, tá? Não confie no primeiro site que aparecer, dê uma olhada, procure algum vídeo relacionado ao tema que você está pesquisando, tá bom? E escreva com base nessas orientações. Eu estou falando com muita calma nesse slide justamente para te dar tempo, né? Você pode fotografar, você pode anotar, né? Os professores depois podem disponibilizar esse esquema também para você pela plataforma ou nas salas de aula, e a partir dele ficará bem mais fácil pensar, produzir, escrever o seu verbete enciclopédico, tá bom? Vamos em frente? Olha só, vamos agora para a nossa atividade complementar. Temos um texto, primeiro, né? Botânica. Botânica, substantivo feminino, é o que significa o SF, né? S de substantivo, F de feminino. Do grego, botanique, de botané, planta. Estudo científico dos vegetais. Adjetivo, relativo às plantas, ao reino vegetal, à botânica. Histórico, a etnobotânica encerra a origem da botânica, que foi praticada por todos os povos e consiste em conhecer e denominar plantas inteiras, partes de plantas, folhas, frutos, grãos ou os produtos vegetais suscetíveis de serem usados como remédios, venenos, alimentos, bebidas e em magia. O grego Teofrastos, discípulo de Aristóteles, foi o primeiro a propor uma classificação desinteressada das plantas, opondo monocotiledôneas e dicotiledôneas. Foi somente no século XIV que o fluxo de plantas novas chegadas das Américas estimulou o esforço de classificação botânica, né? Então, observe comigo o seguinte, se o nosso texto parasse aqui no conceito propriamente, botânica, substantivo feminino, que significa o estudo científico dos vegetais, das plantas, nós teríamos um verbete do dicionário, um verbete de dicionário, né, de dicionário. Como nós temos uma abordagem mais ampla, né, temos aqui, ó, o conceito, temos a origem, né, a etimologia, como nós dizemos aqui do nome, né, do grego, vem do grego. Nós temos, o que mais? A história da botânica. Olha aqui, quando ela foi praticada, para quê? Vamos ver, olha só, como, né, onde ela era usada, ó, ou como era usada para remédios, para venenos, para alimentos, bebidas e até em magia, está dito aqui. Temos uma retomada histórica. O grego Teofrastos, discípulo de Aristóteles, olha aí o apóstolo, né? Aqui reforçando a informação, foi o primeiro a propor uma classificação. Então foi esse carinha, né? Foi esse rapaz quem primeiro nomeou, né, essa ciência, esse estudo, tá? Fala do século, então há toda uma história sendo mencionada. E observem, logo aqui abaixo nós temos o quê? A fonte, pequenininho, ó, estão vendo? Né? Nós temos o quê? A fonte. Então você já tem uma orientação aí sobre como escrever o seu verbete, tá? Esse texto é um exemplo de, tá muito fácil, né, essa questão. Então vou dar um minutinho para você pensar, só para não dizer que eu não dei tempo, viu? Um minutinho, e aí você não vai só marcar ou pensar na alternativa correta. Eu peço a você que nesse momento também tente justificar por que as outras alternativas estão incorretas, ok? Vamos lá, um minuto.
Muito bem, galerinha, vamos lá. Olha só, eu já disse anteriormente que até exemplifiquei, então ficou muito fácil perceber que, na realidade, esse texto é um verbete, né? Mas por que ele não é um relatório? Ele não é um relatório porque o relatório é um texto que descritivo, né? É uma sequência, ele apresenta uma sequência de ações que já foram executadas. Uma biografia também não, ela conta a história de um sujeito, de alguém, né? E relata fatos, experiências de alguém, o que não é o caso. É uma notícia também não, porque a notícia ela trabalha com o tempo dela é hoje, né? A matéria dela é o tempo presente, como diz Drummond. Então ela trabalha com fatos, ela trabalha com o que acontece aqui e agora, né? Então esse não é um fato a ser explorado na notícia, porque ele não é tão recente, entre outros motivos também. A própria estrutura do texto, ela não é, por exemplo, idêntica à estrutura do gênero notícia. Eles são diferentes. A notícia ela tem título, subtítulo, lead, né? Então, a gente observa que a estrutura também se diferencia, tá? Então, portanto, nós temos aqui a resposta correta, né? Esse texto é um exemplo de verbete, tá? Agora, trata-se de um verbete de enciclopédia ou de dicionário? Nossa, eu falei isso aqui bastante, tá? Justifique sua resposta. Vamos lá. É um verbete enciclopédico? É um verbete de dicionário? Sim? Não? Por quê? 1 minuto. Muito bem. Para respondermos essa questão, vamos retornar um pouco ao texto. Olha só, eu até mencionei, se parasse no conceito, era de dicionário, mas não, nós avançamos, nós temos a etimologia, a origem da palavra, né? Está dito aqui que vem do grego, nós temos todo um contexto histórico, nós temos quem primeiro, né, realizou algum estudo relacionado a isso, ok? Sendo assim, não se trata de um verbete de dicionário, porque, como dito anteriormente, o verbete de dicionário ele é mais objetivo, ele é mais direto e trabalha propriamente com os conceitos e pronto, e ponto, né? Aqui não, nós temos muitas outras informações complementares. Um texto curto que apresenta um pouco, não apenas o conceito, mas um pouco da historicidade dele, né? Da história. Quem primeiro nomeou, quando fez, né? De que modo, para quê, naquele momento, com qual objetivo, tá bom? Então, nós, por conta disso, né? Por causa disso, nós concluímos que trata-se de um verbete enciclopédico, tá? E a justificativa já foi apresentada, não é mesmo? Vamos lá. Olha só, eu até trouxe o slide anterior para ratificar o que foi dito, ou seja, confirmar aquilo que nós apresentamos anteriormente, né? Ao contrário do verbete de dicionário, o enciclopédico não tem apenas o significado da palavra, mas um pequeno texto contendo história, outras informações necessárias sobre ela, para pesquisas escolares ou não, ok?
Próxima, opa, parece que o slide adivinhou que o meu tempo está encerrando e já veio pronto. Qual é a principal finalidade comunicativa do verbete enciclopédico, gente? É expor, de fato, um saber, não é? Não é dar uma notícia, essa é a função da notícia propriamente, não é localizar um endereço, não é relatar uma experiência. Para isso, nós já temos o gênero relato de experiência, por exemplo, né? Ele foi pensado, o objetivo dele é esse. No caso do verbete, quer seja o verbete enciclopédico ou mesmo o verbete de dicionário, né? A ideia é expor uma ideia, é compartilhar saberes, é compartilhar conhecimentos acerca de um determinado objeto, de um determinado ser, de um determinado assunto, ok? Então, mesmo que você conclua rapidamente a produção da semana, finalize o texto, não deixe de consultar, de ler textos como esse que foi apresentado hoje, ok? Muito obrigada pela sua atenção, pelo carinho. Até o próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau.